Presidente José Mário Schneider, o senhor vai criar um aceiro ou o senhor vai concordar com o aumento dos impostos sobre a soja? Eu acho que as suas colocações são extremamente pertinentes, principalmente quando se fala de um cenário do papel no Brasil, no abastecimento mundial. Concordamos plenamente, o mundo não tem para onde correr, é o Brasil que vai ter que dar essa resposta ao mundo na questão do abastecimento e da segurança alimentar, que, diga-se de passagem, talvez dos temas mais importantes discutidos hoje. Nós não temos dúvida nenhuma com relação ao papel do Brasil nesse contexto. E é claro que nós temos um cenário interno aqui, que eu sempre tenho dito que talvez o grande problema do Brasil seja nós mesmos, né? As questões internas que a gente vive, discutimos isso já há um longo tempo, a questão da infraestrutura, logística, a questão nossa mesmo de falta de políticas públicas que possa apoiar o setor produtivo rural. Não vou aqui repetir mais uma vez da importância de um setor que responde por 1/4 do PIB, por mais de 1/3 dos empregos, por quase 50% das exportações do Brasil. Então, portanto, esse é um setor extremamente importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. E sentimos isso agora, quando vivemos essa crise política, crise econômica. Acredito que a crise política não está ainda totalmente debelada, né? Eu tenho as minhas preocupações com relação ao processo de impeachment, da finalização dele por conta do Congresso Nacional. Eu não tenho dúvida disso. Nós temos que ficar atentos à cassação ou à votação do impeachment de forma definitiva no Senado Federal. Existem lá ameaças veladas todos os dias, como você muito bem colocou. Existe, inclusive, um cenário do afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, que assumiria um vice, que é do PT, senador Jorge Viana do Acre. Isso é uma realidade, nós não podemos perder isso de vista, né? E claro que também a presidente afastada, ela está negociando 24 horas por dia, e a última pérola dela foi dizer de que convocaria um plebiscito para convocar eleições gerais no caso de não se confirmar o impeachment. Mas nós temos que continuar trabalhando. A CNA, as federações do Brasil, tomaram uma posição junto com os sindicatos rurais de apoiar o impeachment, e nós estamos trabalhando para que a presidente e para que o PT definitivamente possa ser banido desse governo e que possa aí se reinventar. O PT ele tem que ir para casa e repensar todas as malversações e todas as maldades que fez com o povo brasileiro. Essa é uma crença que a gente tem e que nós estamos trabalhando muito em relação a isso. Com relação ao governo federal, concordo plenamente quando falamos que a equipe econômica é do mais alto nível. O ministro Henrique Meirelles, ele é um ministro extremamente capaz. Iris Goldfein, presidente do Banco Central, da mesma forma, presidente do BNDES, da mesma forma. Enfim, uma equipe econômica de alto nível, sem dúvida nenhuma. Agora, em relação a outros pontos, eu tenho meus pontos de vista que eu discordo muitas vezes até da forma como o presidente interino Temer ele vem se comportando. É claro que é importante uma conexão muito forte com o Congresso Nacional nesse momento. Essa conexão é extremamente importante, que precisam ser votadas medidas de ajustes. Algumas já foram votadas e outras estão a caminho que são necessárias para o nosso país. Então, é extremamente importante essa conexão com o Congresso Nacional. Agora, o presidente interino ele não pode esquecer que ele teve o apoio maciço da sociedade brasileira. Talvez 80% da sociedade brasileira apoiou esse momento que o Brasil viveu e vive ainda. Então não pode se perder essa conexão. Quando você vê ministros indicados serem investigados pela Operação Lava Jato, isso é um risco, né, para o governo. Quando você vê indicações extremamente questionáveis, e eu vou citar algumas aqui,
Por exemplo, nunca nós quisemos, a CNA, os produtores do Brasil, de querer indicar o ministro do Meio Ambiente. Vocês vão concordar comigo? Por exemplo, pegar o João Batista Olive e dizer assim, olha, o João Batista Olive vai ser o ministro do Ambiente. Longe disso. Agora, colocar um ideologista de carteirinha, como é o atual ministro Sarnezinho, é brincadeira. É brincadeira. E ainda o atual ministro vem nos dizer que ele quer se redimir. Tem certo tipo de redenção que eu não acredito. Eu não acredito em leis, muitas coisas que a gente vê por aí. Então, portanto, eu não acredito nisso. É onde, muitas vezes, a gente tem os pontos de discórdia, né? Que nós não queremos, de forma nenhuma, um ministro do Meio Ambiente que seja indicado pelos produtores rurais, mas sim um técnico que entenda de meio ambiente e sim que os produtores querem o Ministério do Meio Ambiente, o setor privado do Brasil, não é só os produtores rurais, mas é a iniciativa privada, e quem vai tirar o Brasil do atoleiro é a iniciativa privada, quem vai gerar empregos é a iniciativa privada, é o comércio, é a indústria, é a agricultura, é a pecuária, que vai se levantar e vai tirar o Brasil do atoleiro. Agora, nós precisamos desburocratizar processos, nós precisamos fazer com que, as coisas comecem efetivamente a andar. E, claro, as partes cumprindo a lei. Então, portanto, são alguns reparos que a gente tem que fazer em relação ao novo governo. E, respondendo mais especificamente a pergunta do João Batista Olive, nós somos totalmente contra qualquer novos tipos de impostos. Já rechaçamos a CPMF, já rechaçamos um monte de tratativas. E aqui em Goiás, vocês sabem que nós estamos convivendo com essa questão da taxação dos produtos para exportação, notadamente soja e milho. Foi redigido um decreto, foi emitido um decreto, ele entrou em suspensão e na semana passada ele entrou em vigor novamente. Já discutimos isso com o governador, na segunda passada eu discuti com ele, e na sexta, junto com o Bartolomeu, nós tivemos uma reunião com o secretário do Desenvolvimento Econômico, Tiago Peixoto, uma reunião bastante tensa, onde a indústria também participou. Nós tivemos lá o Alberto, presidente da Caramuru, e o Antônio Chavaglia, presidente comigo, e eu e o Bartolomeu pelo lado da produção. E foi muito tenso a nossa discussão, e o que nós chegamos à conclusão, que eu coloquei na mesa, eles concordaram em tirar o milho desse decreto, né? Isso já foi levado ao governador. E o que nós fizemos uma proposta, eu fiz uma proposta, é de que nós contratássemos uma consultoria econômica independente. E essa consultoria econômica, ela trará uma resposta só. O decreto traz impacto aos preços pagos aos produtores ou não traz? Porque a discussão é essa. O decreto vai trazer impactos, João Batista, negativos ao preço pago? Se ele houver... Agora não adianta, é o que eu falei para o Bartolomeu. Bartolomeu, eles falam que não traz, nós falamos que traz. Vamos contratar uma consultoria independente. Um independente de renome, com alta credibilidade, para eles fazerem esse estudo. Se trouxer impacto, acabou o decreto. E se não trouxer o impacto, o decreto continua. Então, foi uma proposta muito honesta, muito transparente. E aí houve um momento em que eu tenho que comentar com vocês, até dizer claramente que tivemos um impasse muito grande com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tiago Peixoto, quando ele ouviu essas propostas e ele disse: eu sou a favor de tirar o do milho, sou a favor não sei do que, mas eu sou contra tirar da soja. Eu, como secretário, eu quero pela manutenção da taxação sobre a soja. E nesse momento, realmente, as coisas não ficaram muito bem, não ficaram bem acomodadas, houve um alto ponto de nervosismo, porque eu entendo que ele é secretário da Indústria, do Comércio e da Agricultura. E a partir daquele momento em que ele toma claramente uma posição a favor do decreto,
eu não sinto nele condições dele ser o representante, o interlocutor dos produtores ou da agricultura com o governo do Estado. E disse isso a ele claramente, que nós, a partir daquele momento, nós não sentíamos nele. E essa proposta foi levada ao governador no sábado, lá em Catalão. O governador acatou e agora nós estamos aí na expectativa da contratação dessa empresa de consultoria para que ela possa definitivamente dizer se há impactos ao preço. Eu também acredito que tem, todos nós acreditamos. E que nós possamos, uma vez por todas, enterrar esse assunto e gastar a nossa energia positiva, a nossa energia boa, a nossa energia do trabalho, para fazer aquilo que você falou, ajudar o Brasil a cumprir o acordo, o compromisso com a OCDE, que é de nós podermos produzir mais e ajudar a alimentar o mundo. O que está acontecendo aqui em Jataí hoje é o que pode repercutir no Brasil todo, de norte a sul. Aquilo que eu disse, se a gente não abrir um acero aqui, os governadores, segundo o ministro da Agricultura, que é agricultor, um cara que produz pouco, viu, Mozart? Um cara que produz pouquinho, chamado Blairo Maggi, que claro que teria interesse de não ser taxado, ele disse que ele não vai conseguir segurar, que a pressão dos governadores atrás de dinheiro, estão todos desesperados, é unânime. Bartô. Então, assim, se o Blairo Maggi diz que não vai segurar, é porque os governadores vão achar ótima essa ideia da secretária do Planejamento de Goiás, que está indo para ser ministra do Planejamento essa semana, se não me engano. Como é que ela chama? Ana Carla Abrão. Ana Carla Abrão. Eles gostaram da ideia. Você acha que a Ana Carla vai chegar ali em Brasília e não vai praticar aqui, Serginho? Lá em Brasília o que ela fez aqui? Mas está na cara. De onde vai sair o dinheiro? Aí, sem nenhum desdouro, viu, Ricardo, ao seu vídeo do sindicato de Jataí mostrando você escolhendo milho, que maravilha, nós temos que parar com isso. Porque os caras que não entendem, que só sabem, viu, Mozart, pegar dinheiro e falar assim, pô, mas os caras de Jataí lá tão bem, tão bonito, é lá que nós vamos buscar esse Então, assim, Bartolomeu Braz Pereira, vice-presidente da ProSoja Brasil. Você você abriu um buraco, você abriu uma guerra. Agora, aquela pergunta chata de jornalista, como é que termina essa guerra? Você sabe como é que termina? Você vai parar, porque o Temer vai chamar você e falar assim, ô, negão, vem cá, eu preciso desse dinheiro. Se eu não tiver esse dinheiro aí, o Lula volta. Então esse dilema eu ponho na sua mão. Obrigado, João, Obrigado pela pergunta. Um bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui no Sindicato Rural de Jataí, onde o agro mostra sua eficiência, graças aos excelentes produtores e empreendedores. Quando nós descemos aqui, eu falei para o João, aqui nós estamos nas melhores terras, mas também sem os melhores produtores nós não teríamos sucesso. Então, eu acho que Jataí tem tudo isso, completa isso, graças aos números que apresentei. Vou cumprimentar aqui o João, o Zé Mário, o Ricardo, parabéns aí pela explanação, pela gestão também, que tem feito aí, mostrado que, Ricardo, que nós temos trabalhado muito. Vi na sexta-feira, no sábado, a matéria, mostrando aí os potenciais agrícolas que nós temos hoje no Brasil, os principais produtos exportados, vamos dizer assim, as principais cadeias que ajudam o mundo, que o João colocou aqui, e isso nós temos essa imagem que a gente luta há muito tempo contra ela, é o nosso inimigo invisível, é melhorar a imagem do produtor rural, mas vejo também com seus programas que você apresentou aqui, o Ecoterapia, nós temos o Proteção de Nascentes, o Agrinho, enfim, vários programas que a gente tem há vários anos, João, há 8, 10, 15 anos atrás, tentado colocar na sociedade e mostrar que esse agro, ele também faz pelo social, ele também tem a sua participação importante, principalmente nas ações sociais, na melhoria daquelas regiões. Imagina só, se somente os agricultores estivessem indo bem nessa região, Gazarino. Estava errado, mas todos estão indo, todo o comércio, tudo que gira em volta está indo. Então esse é o modelo que a gente sempre prega, é o modelo que dá certo. O Toninho Gazarino, o Mozart, enfim, a Fabélia que está aqui. Quero também aqui, Fabélia, agradecer o seu empenho aí em prol do agronegócio, de mostrar realmente
o que a gente tem passado e também discutido e debatidos em debates de alto nível, aonde a gente coloca realmente o que está acontecendo no Estado e o que pode vir, não somente para o Estado, como para o Brasil. Então, João, essa questão que você colocou a respeito, vamos dizer assim, de busca de arrecadação, ou que aquele setor, ele tem também esse compromisso, hoje na visão dos economistas, você colocou muito bem a Ana Carla Abrão, apesar que eu vou fazer uma pequena defesa com a Ana Carla Abrão, ela entendeu o nosso processo aqui em Goiás. Ela foi um debate muito árduo no primeiro, vamos dizer assim, quando suspendeu o primeiro decreto, era o primeiro halt, nós conseguimos que ela entendesse o nosso processo. Só que ela jogou, o governador pegou e passou essa situação para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, Econômico do Estado, que é a nossa secretaria que compõe a agricultura e compõe a indústria e outras também. E aí que surgiu essa política, onde eles quiseram, de uma forma, até eu falo incompetente, até eu falei isso na imprensa esses dias, sobre a incompetência que tem o setor industrial ainda de comercializar os seus produtos. Porque os nossos produtos, João, você colocou aqui, olha, nós precisamos segurar o nosso produto. Eu concordo com você, nós precisamos segurar, mas nós precisamos também de financiar essa produção. E isso se dá a vamos dizer assim, essa ferramenta que a gente tem. Imagina só, João, quando surgiu essa Lei Candir, que ela foi em 1996, onde isentava o ICMS da produção, o que aconteceu? Surgiram fomentos, principalmente nessas regiões do Cerrado, principalmente nessas regiões onde não existia Luiz Eduardo Magalhães, quem conhece. Então foi por isso que se deu o crescimento dessas regiões. Por quê? Porque lá não tinha infraestrutura nenhuma, armazenagem, não tinha nada. E nós produzimos muito mais que a capacidade armazenadora nossa. E nós precisávamos desse fomento para que esse produto pudesse sair e ser competitivo, para que pudesse financiar essas regiões. Tipo Rio Verde, Jataí também, que alavancou com isso. Então, essa é uma ferramenta que ela está em discussão nacional hoje. Ela não é só discussão de Goiás. Esse 70-30, ele surgiu no Mato Grosso do Sul, na época do Zeca, do PT, lá só que lá é paridade, é meio a meio. Na intenção daquele estado de buscar a industrialização, vamos dizer assim, agregação de valores nas nossas commodities, mas que a gente vê aquele produtor de lá achatado, e a gente viu agora há pouco, no nosso país vizinho, João, que é a Argentina, que praticava com muito forte, na época do governo Kirchner, a retenção dos produtos para proteger a sua indústria. Mas infelizmente alguns de vocês aqui estiveram na Argentina e viram que o produtor estava sucateado, João, que a produção, ela foi, o produtor, o grão para chegar até a indústria estava sucateada. Então essa é uma questão, é um debate que a gente tem feito hoje muito forte, junto ao governo do estado e junto às questões nacional. Amanhã mesmo nós estaremos na FPA para discutir sobre esse tema, porque não dá mais para ficar só com a gente aqui em Goiás tentando segurar. Qual que é o medo nosso? O medo nosso hoje é que seja realmente implementado isso aqui e que seja esparramado para outros estados. Porque os governadores se reúnem numa reunião do CONFAS, que são os secretários da Fazenda, em busca de novas arrecadações. E esse eixão centro, ele cada vez está crescendo mais. Eles estavam no Amapá, semana passada, já tentando buscar algumas situações. Então, a gente está sendo ameaçado sim, João. Nós estamos sendo ameaçados cada vez mais para que este setor, além de desenvolver, além de contribuir para a maior geração de emprego, o único setor que está segurando, que está tirando o Brasil, que vai tirar o Brasil dessa areia movediça, é esse setor agronegócio, e ele poderá erroneamente ser tributado de uma forma famigerada
com fome de impostos, sem ao menos conhecer o que é esse setor. Eu até falei numa reunião antes com o Zé Mário, com o nosso secretário Tiago, quando ele citou essa situação para nós, que precisava, defendendo essa tributação, eu perguntei a ele, falei assim, vocês têm que conhecer o caminho desse grão até chegar na agroindústria. Vocês têm que conhecer como que esse grão fez para chegar nessa agroindústria. Quantos empregos ele foi gerado. Quantas economias de municípios elas vêm movendo. Então vocês têm que conhecer melhor para não ir no impulso do aumento de uma moeda, de uma exportação, querer travar esse setor que tem dado tão certo. Então, o debate ele está muito forte, nós posicionamos muito forte a FAEG, a ProSoja Brasil, a CNA, o nosso presidente João Martins esteve na abertura nacional da colheita. Naquele dia estava sendo instalado aquele primeiro decreto, ele foi veementemente contra essa tributação. Então, nós temos as entidades nacionais nos auxiliando e tentando segurar não somente essa tributação de Goiás, mas também tirar a tributação do Mato Grosso do Sul. Nós estamos já planejando uma ação no Supremo, pedindo uma liminar para suspender qualquer tributação que venha dessa natureza, João. Então, é uma das iniciativas também. A gente sabe que judicialmente essas questões elas são muito mais complicadas, mas que nós temos que tomar dois caminhos, João. Agora, aí que está o problema, nós temos que tomar dois caminhos. Um é esse. O outro, nós vamos decidir em reuniões. Hoje nós teremos uma assembleia no Sindicato de Rio Verde para ver quais os passos que nós vamos tomar. Quais são as nossas ações políticas, para que a gente possa segurar essa tributação. Então, é mais ou menos em cima disso aí, João. Então, pelo que nós entendemos, não há antes necessidade de ir para a briga, né? Ir para as estradas, porque de repente vocês estão com essa solicitação ao Supremo, que de repente o Supremo pode decidir que todas as taxas colocadas sobre o agronegócio tenderão a cair. Uma boa caminhada. Vou passar agora para o Ricardo Pérez, e estava pensando se eu deveria fazer o que vou fazer agora, porque a gente tem sempre aqui, né? Foi feito um baixo-assinado no sindicato para entregar para o governador, não teve efeito, não? Só para dizer o seu nome e de onde o senhor é? Valmir. Zé Mário. Foi entregue, né? E foi até interessante que nós fizemos todo um embasamento técnico da defesa e foi entregue as cartas. Aí o secretário do Desenvolvimento Econômico, ele foi tão atencioso com as coisas, que ele falou que a nossa defesa foi política. Só com as cartas dos sindicatos. Ele foi tão criterioso que ele nem viu o embasamento técnico nosso. Por isso que o clima esquentou, né? Por isso que as coisas não tiveram bem. Não foi, Bartolomeu? Se quiser complementar. Verdade, Borgione. Não foi somente do sindicato, foram inúmeros sindicatos rurais que nos passaram para a FAEG pedindo a suspensão, que a FAEG agisse. E quando nós fizemos esse embasamento técnico, mostrando o reflexo nos preços, Borgione, nós também protocolamos, e juntamente com o embasamento técnico, todos os pedidos dos sindicatos rurais e das associações. Preconceituosamente, o secretário disse que o nosso embasamento era só político, não era técnico. Apesar que ele, quando ele tomou essa decisão, não foi em cima de embasamento técnico, foi em cima de embasamento político. Porque se fosse embasamento técnico, eles tinham buscado outra consultoria e nos atendido. Porque nós temos um departamento técnico, João, muito bem preparado, que elaborou e mostrou esses resultados. Hoje nós temos os preços dos grãos aqui em Goiás menos do que em Rondonópolis. Nós estamos levando Goiás, João, com esse 70-30, a uns 500, 600 quilômetros para frente dos portos. Então, segundo o IMEA fez o estudo, quando eles tentaram ir lá, eles estavam levando Mato Grosso a 800 quilômetros. E Goiás nós estamos levando a 600 quilômetros, mais distantes dos nossos portos. Então, foi isso que aconteceu. A gente espera que tenha sensibilidade, né, João? Porque as posições nossas já estão para ser tomadas, acompanhadas de ação.
Muito bem, a pergunta óbvia que eu vou fazer para os produtores, já começo com o Ricardo, é querer saber se ele quer tomar injeção dentro do olho, né? Claro que não, né? Você quer pagar mais? Não, a resposta está dada. O senhor quer tomar injeção dentro do olho, vai pagar esse imposto aí para o governo? A soja vai pagar? O que você acha disso, Ricardo? Bom, João Batista, primeiramente eu quero novamente agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco novamente, ao Zé Mário Bartolomeu, nossos convidados ilustres aqui, Toninho Gazzarini, Mozart, Fabélia, e aí que está sempre junto de qualquer luta, de batalha que diz inerente ao agronegócio. Eu acho que nós não podemos... eu tenho certeza disso, nós não podemos deixar que isso aconteça. Porém, a gente sempre, João Batista, bate na tecla. Está aqui dois companheiros, dois guerreiros, fora o Zé Mário e o Bartolomeu, que sabe disso. É muito difícil, para que as coisas aconteçam, não é no estalar de dedos, não é num cair do céu. Precisa-se de uma mobilização. Nada se consegue do nada. Vem do nada. O produtor rural tem que fortalecer suas bases, tem que fortalecer os sindicatos automaticamente têm que fortalecer a federação e, consequentemente, a CNA. Agora, nós somos produtores e sabemos, vivenciamos isso no dia a dia. Infelizmente, o produtor rural, ele é um elefante de força, porém uma formiguinha na execução. Se nós usássemos a força que nós temos, com certeza nós conseguiríamos mudar muito nesse país. Já mudamos, mesmo com a pouca força que nós usamos ela, que temos e usamos, nós aí, o próprio Zé Mário disse um pouco do que nós já conseguimos aí a nível nacional em relação ao produtor rural, ao agronegócio. Então, eu só enxergo e vejo que nós só conseguiríamos alguma coisa, chegaremos a algum lugar se tivermos o respaldo dos produtores, se tivermos realmente essa classe coesa, junta, brigando e lutando pelos seus próprios interesses. Não, tudo bem, tá tocando. E não se esqueça do carneirinho, do Serginho. Está garantido. Casarinho, Antônio Casarinho. O senhor vai pagar esse imposto? Qual é a sua posição? Bom dia a todos, bom dia aos companheiros aqui da mesa. Olha, gostaria de pagar, eu acho que nenhum produtor brasileiro gostaria de pagar. E nós não somos diferentes, nós também não gostaríamos de pagar. Agora, o que a gente fica preocupado é que nós somos uma classe muito desunida. A prova está aqui hoje. Nós não estamos colhendo, nós não estamos plantando, não estamos pulverizando, não estamos fazendo atividade quase que nenhuma na propriedade. E olha só a quantia de produtores que tem aqui. Então, a gente fica muito preocupado, é uma discussão que a gente sempre tem no sindicato, nas associações. Isso não é um mal de Jataí, não, o João Batista. Isso é um mal do Brasil. A participação é muito pequena, então são poucas pessoas, a messe é grande, mas tem poucos operários, né? Então, a gente fica preocupado com isso. Ainda bem que nós temos uma federação forte, a ProSoja forte, cobrando para nós, lá não só Goiânia, como Brasília também. Porque se a gente não apertar, a coisa vai ficar pior. Agora, o governo fala de taxar a soja, taxar o milho. Mas o governo não fala em economizar. O que a gente percebe é que o governo gasta mal, isso aí todo brasileiro sabe, o governo gasta mal e nós que produzimos que temos que pagar a conta. Então, nós temos que parar com isso aí. Eu acho que nós temos que apertar o governo assim, ó, você vai gastar menos. Para que fazer propaganda, que a gente vê certas propagandas enganosas? Eu acho que até o Ministério Público tinha que ver isso aí. Aqui no estado de Goiás, nós estamos vendo algumas propagandas do governo que todos nós sabemos que não é a verdade aquilo ali.
A gente está vendo propaganda em termos de segurança, em termos de rodovias, em termos de hospitais, e a gente sabe que não é verdade. Então, eu acho que o Ministério Público tinha, sim, que interferir nisso aí. E o governo gastar o dinheiro aonde é preciso gastar. Eu falo que nós produtores, somos a pata da história, né? Nós temos que ser a galinha. Porque o que nós fazemos, ficamos entre nós, ficamos lá escondidinho e ninguém fica sabendo o que nós estamos fazendo. O Mozart lembra quando o Roberto Rodrigues era ministro da Agricultura, quantas vezes nós estivemos lá, né, Mozart? O Ricardo, estivemos lá, e a gente sempre cobrou isso aí. Nunca a massa da cidade sabe o que acontece no campo. A gente fica até um pouco entristecido as piadinhas que estão fazendo agora com o feijão. Parece que nós, produtores de feijão, nós somos culpados de tudo isso hoje. As piadinhas que acontecem na rede social. E nós temos que parar com isso. Por quê? E na época que nós estamos vendendo feijão a R$100 com um custo de 150, alguém lembra disso? Ninguém lembra disso. Só que lembra quando o produtor o vento está favorável a ele. E eu acho que nós temos que nos unir, nós temos que participar mais. Infelizmente, nós produtores não participamos das coisas. É um mal nosso, mas é difícil a gente conseguir trazer o produtor para uma reunião, para um debate. Olha, nós estamos conversando coisa séria, que você está trazendo informação quentinha para nós aqui. E cadê nosso produtor para ouvir isso aí? Infelizmente, a nossa classe deixa a desejar. Eu sempre falo isso. Agora, querer pagar a conta, João, ninguém quer pagar, não. Pois não. Pérez, quem é? Ricardo. Em relação ao seu questionamento, quando você diz que nós, produtores, sindicato, não devemos mostrar isso daí, inclusive aquela propriedade na propriedade do Toninho, viu? Mas, na verdade, ele foi muito feliz em dizer, o João Batista, que nós somos realmente a pata, o ovo mais nutritivo. Então, esse existe os dois lados da moeda. Nós concordamos com você, que eu acho que o país nos vê de um jeito muito ostentador, vamos dizer assim. E não é a realidade, nós sabemos disso. Porém, nós não deixamos, como entidade de classe, nós temos que mostrar também o que o produtor rural e o que as entidades estão fazendo em prol do agronegócio também. É dessa forma que a gente faz a comunicação, por isso que a Fabélia está aqui para nos ajudar. Mas assim, Toninho lembrou bem uma coisa, né? Uma frase que o antigo jornalista, falecido jornalista, o Nelson Rodrigues, dizia, né? Brasileiro só é solidário no câncer. Só quando a água bate na bunda que a gente vai ao sindicato. Não é verdade, Toninho? E o pior, né, Zé Mário? Que quando começa a briga... deixa o Zé Mário lá, vai lá, Zé Mário, sozinho lá. Vai lá, Zé Mário, resolve lá para nós. Aí o Zé Mário olha para trás assim, não tem ninguém. Olha a força dele. Que força é essa? Se nem hoje o pessoal está aqui, né, Toninho? Então, assim, é fundamental a união, é fundamental a comunicação. Mozart, você vai pagar esse imposto aí? Ele disse que vai. Ele disse que vai. Bom dia a todos. Na realidade, a resposta que eu vou te dar, João, é o seguinte: a gente paga alguma coisa quando a gente vê a contrapartida. Então, um exemplo simples: tem algumas entidades aqui, quando vão lá buscar algum dinheiro, você dá assim com o coração, de coração, porque você vê que aquele dinheiro que você deu, ele vai ser revertido em prol de alguma coisa. Vamos pegar um exemplo, Núcleo do Câncer e outras entidades. Então, quando você paga o imposto, a partir do momento que se você vê aquilo sendo retornado em forma de benefício, pelo menos ameniza a situação. Essa é, vamos dizer, a premissa de tudo. Agora, o que eu vejo? E aí é a situação. Nós estamos percebendo que o Estado, a União, o município, quer cada dia arrecadar mais. Cada dia arrecadar mais. É uma via de mão única.
Essa é a verdade, uma via de mão única. O imposto ele vem e você não tem como discutir. Ele é imposto. Coloca na sua garganta, na sua goela e desce abaixo. Agora, do outro lado, a contrapartida. Vamos trazer a nossa realidade de Goiás. Eu sou produtor há mais de 25 anos. As nossas estradas, durante esses 25 anos, só pioraram. Só pioraram. Tem uma rodovia que dá acesso à nossa fazenda, ela já tem lugar que tem 2 metros de altura, de tanto passar a patrola. Quando chove, vira um rio, né? E cada dia que passa, menos investimento nessa área. Nós estamos olhando, se a gente olhar o estado de Goiás, e imposto foi criado, eu lembro na federação, a federação apoiou a criação de um imposto, é um fundo de transporte para ser investido na manutenção e na construção de rodovias. De lá para cá, pelo contrário, piorou a situação das rodovias. Aqui no sul de Goiás não se anda mais, né? Nas regiões produtoras do nosso estado não se anda. Se a gente olhar a questão da segurança, o município de Jataí, há 20 anos atrás, tinha mais policial que no dia de hoje. É por isso que existem essas ondas de assalto e tudo mais. Então, se a gente começar a observar essas situações, a gente começa a perguntar assim, o que eu faço? Todos os dias eu fico com medo, assim, eu começo a observar, eu recebo de vez em quando algumas notificações, o Estado cada dia mais rigoroso, cobrando de você explicações. Essa semana eu recebi uma cartinha do governo do Estado, querendo uma informação da exportação do milho que eu fiz. Quer dizer, eu tenho que ir lá comprovar, que se eu não comprovar, né, a multa vem mesmo. E você não tem como defender. E como que a gente poderia fazer para resolver essa situação das nossas estradas, da segurança, da CELG, da energia? Eu tenho vontade, eu tenho um sonho de fazer uma irrigação na nossa propriedade. Só que a primeira coisa que eu fui foi atrás da CELG para ver se tinha energia suficiente. Não me deram essa condição de produzir. Olha que existe investimento, existe incentivo para que a gente faça irrigação. Mas só que não tem energia. Os armazéns, João Batista, aqui da nossa região, tem que estar trabalhando a motor. O Toninho agora fez um investimento monstruoso no armazém dele de energia solar, porque não tem energia lá no armazém dele para ele gerar a energia de conduzir o armazém. O Ricardo está construindo um armazém, lá precisou de pôr um grupo gerador, né? Hoje, é assim, a situação da CELG, e não é diferente das outras coisas, é assim, antes você ligava para o 0800, ou ligava para a CELG, e com no máximo um meio-dia, 2, 3 horas, estavam lá resolvendo a situação. Hoje eles resolveram essa situação. De que forma? Como que a CELG resolveu a nossa situação? Simplesmente, você liga um dia, no outro dia você liga, no outro dia você liga, no outro dia... Aí no 5º dia você fica de saco cheio, aí você resolve o problema da CELG. Você vai lá e compra um grupo gerador e põe na sua fazenda. Resolveu o problema. Das rodovias também dessa mesma forma. Nós fizemos N reuniões, eu participei da federação, quantas e quantas vezes nós fomos na GETOP e discutimos essa questão hoje, sabe como que nós resolvemos a situação? Como que nós resolvemos? Que a minha família resolveu? Nós compramos patrol, nós compramos reta escavadeira para dar manutenção nas rodovias, né? Mas da mesma forma, e olha que se você, aí que eu digo, é uma via de mão única. De lá para cá, te impõe um valor e você tem que pagar. A contrapartida não existe, né? E com relação a esses dias, eu liguei para o Ricardo, que eu fiquei extremamente revoltado com essa questão esse imposto aí na soja, no milho. Falei, olha gente, nós, alguns anos atrás, nós fechamos Brasília e conseguimos reverter situações que parecia impossível, já que era um governo adverso. Não é possível que nós não vamos dar conta de resolver aqui no estado de Goiás. Infelizmente, o governador do estado de Goiás está numa situação complicada, eu acho que a nível de eleitorado,
Ele não aguenta uns 400, 500 produtores na porta do Palácio das Esmeraldas exigindo isso, sabe? Essa é a situação e essa é uma realidade. Amigo é para essas coisas, para ferrar o amigo. Então eu vou ferrar a Fabélia agora, né? Porque eu não vou deixar a Fabélia perguntar, que é a profissão dela. Vou pedir para a Fabélia fazer um resumo, uma espécie de editorialzinho bem curtinho, porque segundo eu já falei aqui, como deixou um legado do ex-governador lá de São Paulo, Mário Covas, ele disse assim, ó, quem ocupa microfone não pode atrapalhar jogo de truco, não pode atrapalhar o jogo de bote, e muito menos quando o almoço começa, a hora do almoço. Então vamos ser rápido. Fabélia, amiga para essas coisas. Então, ao invés de você perguntar, eu quero saber qual é a conclusão que você chega nesse debate. Fabélia Oliveira. Bom, João, bom dia a todos. Aqui nós acompanhamos e podemos ver o seguinte, o que o Toninho falou em relação à união da categoria. Ele tem toda a razão. Eu já fiquei na chapada deixada pelos meus queridos produtores. Porque em determinados momentos você toma a rédea, segura o chifre do boi e diz para alguém, me ajuda e mete o pé na bunda desse boi e ninguém aparece. Você olha para trás e está sozinho. Mas nós estamos aí para isso. O Sucesso no Campo, o nosso programa, ele tem um lado. É o lado do produtor. Quando se refere às ações políticas, muitas vezes nós temos que ficar calados, porque se falarmos o que estamos vendo, vamos trazer problemas para nós e às vezes até para a categoria em determinados momentos. Em relação às estradas em Goiás, no início da terceira gestão do Marconi, entrou lá o imposto que é para manter as estradas, recuperar e tudo mais. Está lá, embutido no combustível. Todos nós estamos pagando. As estradas se esburacaram, ponte caiu, enfim, aconteceu toda a bagunça, mas o imposto continua. E que ainda quando vocês falam que vai resolvendo o problema, como o Mozart falou, quantas vezes nós já fomos e conferimos os produtores reunidos, pagando diária, pagando comida, dando combustível, colocando suas máquinas. Ele está ajudando o governo manda um trator, o produtor coloca 10. Isso não é ajuda, é fazer sozinho. E na minha opinião, quando se junta a Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura, já está errado. Porque o interesse da indústria certamente não vem trabalhar junto com o interesse da agricultura. Porque vamos falar de mercado. Eu, como indústria, vou tentar comprar barato. Eu, como produtora, não quero, porque eu sei dos meus custos. O produtor, ele não tem o direito, como tem a indústria automobilística, que o pátio está lotado porque não está tendo vendas, férias coletivas para todo mundo, daqui 3 meses a gente retoma. Tá bom, produtores. Chega mês de outubro e vocês falam assim, não vamos plantar agora não. Tá muito difícil, mão de obra está subindo, vamos esperar para janeiro. Vocês não têm esse direito. Então é preciso sim, mesmo que o governador daqui a pouco, não, calma, como ele já fez esse ano, tem que ir para a porta do palácio, porque quando Jataí Rio Verde estava mobilizado para ir para a porta do palácio, fazer um barulho, ele correu lá, não, avisa para o pessoal que não precisa mais, eu já estou resolvendo aqui, tá? Eu estou resolvendo que na hora que tiver o milho para vender, porque naquele momento o milho não era o foco dele, porque o que tinha de milho era pouquinho, naquele momento o foco dele era soja, e ele disse que estava resolvendo, e resolveu. Deixar para colocar o milho na hora que se tem milho para vender. Em relação às piadinhas, ano passado, se eu não me engano, e principalmente o Toninho vai me contribuir aqui, teve produtor vendendo feijão a 60, 70 reais a saca. Feijão bom. Aquele de primeira a 90 reais. Ninguém brincou nas redes sociais de dizer, vamos mandar uma cesta básica para o produtor. Ninguém. Eu já vi nas redes sociais, diga não ao preço do feijão. Mas ninguém foi lá
pagar uma saca de semente ou um fertilizante para o produtor. É por isso que precisa sim da união do produtor e fazer essa divulgação cada vez maior. Para isso, tem João Batista aqui também. Certamente aqui dessa reunião a gente não vai ter à luz a definição, mas o debate está colocado. Vocês vão sair daqui como agentes da divulgação do que aconteceu aqui. Mas olha aqui, só para me desdizer, nós podemos sair daqui com uma coisa concreta, que eu vou encerrar aqui com o Zé Mário Schneider, que ele me soprou. Acho que nós temos uma solução concreta, pelo menos para o estado de Goiás. O encerramento com o Zé Mário. Ok. Quero, pegando um detalhe na sua colocação, que nós temos um programa FAEG Jovem e CNA Jovem. Nós estamos aqui agora terminando 20 jovens do estado de Goiás, com vários encontros, e 4 deles vão fazer parte da etapa nacional. E o FAEG Jovem, esse ano nós queremos trabalhar aí 400 a 500 jovens de 50 municípios do estado, para que eles continuem trabalhando, sucessão familiar e tudo mais. É uma preocupação constante que a gente tem. Quero que também o senhor Vernigo colocou muito em relação ao aparelhamento que houve da esquerda, principalmente depois de 80. A esquerda tomou conta, o pensamento esquerdo tomou conta do país. E eles, de uma forma calada, eles foram principalmente naquilo que nós temos de melhor, que é as nossas crianças, os nossos jovens. E foram ocupando tudo, hoje as universidades totalmente. Isso não quer dizer que o pensamento de esquerda seja errado, claro que não. Mas nós construímos um país só de direitos. Eu fico perguntando, cadê os deveres? Cadê os deveres? Direito disso, direito daquilo. Basta nós vermos hoje que uma criança de 8 anos de idade chega no pai e na mãe e fala assim, meu direito de criança. Então, o Estado, ele quis interferir tanto na nossa vida, esse pensamento, que ele chegou dentro da nossa casa querendo ensinar como que a gente educa os nossos filhos. Olha que absurdo. Então, portanto, isso vai demorar um tempo. Eu me lembro ainda da educação moral e cívica, o que mais que nós tínhamos? O SPB e tudo mais, acabou tudo, gente. Hoje, cantamos o hino nacional no grito, aí se fosse com jovens, só jovens de 8, 10, 15 anos, não sabia cantar o hino nacional, não sabe o que é independência. Então, eu acho que esses são valores, e concordo 100%, a Constituição brasileira, ela foi muito abrangente, né? Mas nós vamos ter que desfazer esse nó, viu, minha gente? E o PT, ele piorou muito mais. Mas eu quero crer que nós estamos livres. Vamos ter que ficar atento, que de repente nós vamos ter que ainda dar uma forçada em Brasília, viu, Ricardo? O papel nosso em Brasília é fundamental. Então, nós estamos trabalhando lá, política agrícola, seguro rural e tudo mais. E para concluir, parabenizando a todos os debatedores, vamos lançar uma ideia aqui. Peguei bem o gancho seu, Fabélia, de que agricultura, comércio, indústria e comércio não dá certo. Dá certo, são complementares. Mas quando nós percebemos esse antagonismo, ou essa preferência, ou essa queda, vamos lançar aqui em Jataí, volta a Secretaria da Agricultura Estadual. Fechado? Queremos uma Secretaria da Agricultura, porque não nos sentimos representados na sede. Um abraço, gente. Muito obrigado. Eu ia encerrar com o Viva o Brasil, aí o Peterson chegava assim, o nosso programa da tarde não vai acontecer. Porque não adianta fazer comunicação, você precisa dos meios de comunicação, né? Então a CELG deixou tensão, pegou fogo na transmissão da rádio, não vai ter o programa. Então assim, não adianta você estar só a comunicação, precisa dos meios, né? Cadê o dinheiro dos impostos, né? Pois não. Pessoal, eu acredito que vocês estão em sintonia, e nós precisamos dessa mobilização, viu? Eu acho que vocês como produtores, e eu também como produtor rural, nós temos que manter e temos que ter coragem. O governo só reage se a gente agir. Se nós ficarmos quietos, nós vamos levar essa. Então, nós estamos organizados, João, e tenho certeza que se for necessário, a gente põe outdoor, a gente faz faixa, a gente vai para o palácio, para onde for necessário. Porque se nós não der um basta nisso, João, não vai parar mais não. Muito bem. Aqui, ó, mobilizem que eles vão.
A gente falou aqui, deixar só um recadinho, já que vocês vão ser os nossos transmissores do que aconteceu aqui. A gente estava falando aqui muito, o Toninho até citou, né, a história da pata e da galinha garnizé, né? Vou repetir. Nós somos a pata. Como é que é a pata? A pata bota um ovão desse tamanho, né, Serginho? Bota um ovão. E bota lá no meio do capim, lá no pasto. Aí vai com o cavalo em cima, você pisa, a vaca pisa, lá se foi ovo, ninguém fica sabendo. Temos que ser galinha garnizé. A galinha garnizé sobe ali no pauzinho lá em cima e canta, bota o ovinho desse tamanho, mas canta, hein? Canta e faz uma boa propaganda. Agora, para encerrar, nada, né, Fabélia? Não vamos misturar informação com comunicação. Informação é esse monte de coisa que você vê no Facebook, no celular, isso é informação, né? Na lista telefônica está cheio de informação. Comunicação, a gente usa figuras de linguagem. Vamos passar para o governador Pirillo, ou lá para a nova ministra do Planejamento, quando ela vier com essa história de querer cobrar imposto de vocês, puxem o Esopo. Sabe o Esopo, aquilo que eu cantava lá no Canal Rural, que eu contava para vocês? O Esopo fez uma historinha, uma fábula, chamada A Galinha dos Ovos de Ouro. Vocês conhecem essa fábula? Mais ou menos assim. O cara ambicioso, o governador ambicioso, falou assim, mas essa galinha bota muito ovo de ouro, todo dia ela bota um ovinho, vou abrir a galinha, que lá dentro dela deve ter uma mina de ouro. Aí ele abriu a galinha, matou a galinha e não tinha nada, só tinha um ovinho por dia, e ele matou o recurso que ele podia ter na vida. Não deixemos esses governos infelizes, Moacir, matar a galinha dos ovos de ouro. Viva o Brasil! E vamos em frente. Muito obrigado aí. Obrigado. Obrigado, Peterson.